A liturgia deste 11º domingo do tempo comum, como eu dizia há pouco, traz como tema a missão. Nós não temos durante a vida toda a mesma missão. Nós podemos ter uma mesma vocação, o mesmo chamado. Por exemplo, quem é chamado para a vida matrimonial, ele tem esta missão durante a vida toda, de aprofundar sempre mais a entrega esponsal e familiar. Quem recebeu a vocação, por exemplo, do ministério ordenado, como é o meu caso, o caso do padre dos diáconos, nós também temos uma vida toda para aprofundar e irmos amadurecendo no nosso segmento nesta vocação. Contudo, nós recebemos mandatos novos durante este período. Por quê? Porque as situações mudam, as situações se nos apresentam de maneira nova. E então, Deus como que nos conclama. Existe esta situação, eu te envio. É o que o texto, de modo muito particular, do Evangelho de hoje coloca em luz. Em Êxodo, capítulo 3, quando Deus Javé chama Moisés, ao chamá-lo, Deus faz uma confissão a Moisés. Deus diz, mais ou menos isso, não é exatamente como está escrito lá, ele mais ou menos diz assim, eu estava dormindo sossegadamente. E aí eu fui acordando, sentia um murmúrio nos meus ouvidos, uma inquietação no meu coração, e comecei a prestar mais atenção, eu fui me dando conta que era o clamor do povo sofrendo nas mãos do faraó no Egito. O povo clamou, o povo não aguentava mais, e eu escutei o clamor, o grito do meu povo. E eu desci, eu fui lá, eu olhei e vi Moisés. Por isso que eu te chamo, para você ir lá, com minha força, com minha bênção em meu nome. Traz aquele povo para fora daquela situação de escravidão. Aquele povo é meu, é minha propriedade. Talvez você escutando esta meditação, estes textos sagrados, você podia dizer, mas será que eu que tenho 71 anos, eu já tenho 68, eu já estou aposentado, será que Deus ainda tem uma missão meio nova para mim? Pois, digo-vos, conforme eu aprendi nos anos que estava em Jerusalém, Moisés, quando Deus chamou ele para esta missão, ele tinha 80 anos. Nós sempre vemos Moisés novo, 80 anos. Já pensaram nisso? As pessoas que têm 80 anos já pensaram em serem chamados por Deus? Vai lá, enfrenta o faraó, traz o meu povo para cá. Não tem idade para nós nos colocarmos a serviço do Senhor. E o texto de hoje de Êxodo é tão bonito. Aquela montanha do Sinai, uma montanha muito grande, eu já subi lá. E Moisés então, ele sobe e Deus desce. Moisés vai ao encontro de Deus para rezar, para conversar, para selar a aliança, ele que é o representante do povo. E Deus vai ao encontro de Moisés, e Deus fala a Moisés, e Deus como que diz, vocês é que tem que se entregar nas minhas mãos para eu poder ser Deus de vocês, para vocês poderem ser minha propriedade. Se vocês não quiserem, eu nunca posso cuidar de vocês. Eu dei liberdade para vocês, vocês devem escolher a mim como Deus de vocês. Vocês devem escolher fazer aliança comigo. E aí sim, vocês são minha propriedade. E a minha palavra ficará em vocês. Meditando esse texto, me veio assim na mente.
pensei, nossa, se eu poderia agora chamar um casal que já vive alguns anos junto, mas que se ama muito, para eles poderem falar um pouquinho da experiência deles de aliança, assim, de coração a coração. Em todos os casos, pensando, eu creio que chega um momento em que a mulher, ou a moça e o rapaz, o homem, eles começam a se dar conta, a outra pessoa está se confiando a mim. Eu sinto que de fato tenho responsabilidade, como que eu sou sim também proprietário desta criatura. É propriedade minha. E o outro lado pensa a mesma coisa. E aí o amor cresce muito mais ainda. Existe uma preocupação, um zelo reverencial de fazer o melhor para outra pessoa. Isso é coisa do amor. Assim é a relação de Deus com o seu povo. E no texto de Mateus de hoje, Jesus, ele olha aquelas pessoas, e ele olha de novo, e ele consegue com aquele olhar dele que penetra o coração das pessoas, não é o olhar que fica só na roupa, não, ele vai lá dentro. E Deus percebe que o povo sofre, não tem pastor. O povo vive disperso, não sabe por onde. E Jesus sente compaixão. Aqui também eu parei para meditar. Como será que Jesus sentiu isso? Como nós poderíamos entender isto? Veio-me à memória a ideia, se o pai e uma mãe que tem 3 filhos, eles têm um filho em casa, e os outros deles estão fora do alcance deles, perdidos na vida, mas eles veem eles e não podem fazer nada. Quanta angústia será que não invade ou está presente no coração deste pai e desta mãe? É meu filho, é minha filha. Sente o coração rasgado. Assim Jesus sentia o coração dele. Muita tristeza, não era para ser assim. Eu vou tentar mudar isso. Aí Jesus, primeiro passo que ele faz, ele como que dá um salto para entrar dentro do Pai, ou seja, para que o movimento dele seja de acordo com o Pai. Por isso que ele disse, rezem ao dono da messe, que ele envie operários. Jesus, digamos assim, não logo num ímpeto rápido, ele faz aquilo que num primeiro momento lhe ocorre, não. Primeiro ele para, ele viu, ele parou. O que será que o Pai, quem será que o Pai vai enviar? Ele mesmo reza, Pai, quem vamos enviar? E aí ele começa a escolher os 12, dá nomes a eles. Aí Jesus os envia como ele foi enviado. Para eu não me estender, terminando, hoje, na nossa igreja, eu em primeiro lugar, os padres comigo, nós precisamos de novo nos colocar de joelhos, e nós precisamos olhar a situação, nós precisamos sentir a dor da situação do nosso povo como um todo, e nós precisamos rezar a Deus. Deus, quais lideranças novas eu devo escolher? Deus, como as lideranças atuais que eu tenho na paróquia, como eu devo trabalhá-las para aquecer o coração deles, com o cuidado próprio do Pai, para que de fato eles sejam extensão de Deus, no zelo, no cuidado, no dignificar a vida das pessoas, que são todas do Pai, filhos e filhas. Então esse evangelho de hoje, ele não é só um texto que nos envia em missão, não, é um texto que nos convoca a mística, a espiritualidade, a termos calma no primeiro momento, a voltarmos o nosso olhar para Deus e nós sermos por Deus embalados nas iniciativas. Você que nos acompanha de casa, coloque-se essa pergunta. Se você tem 80 anos, 20, 15, 30,
Deus está confiando em você. O que você pode fazer? De que maneira você pode ajudar Deus na missão dele de ser o pastor das ovelhas, dos seus filhos e filhas? Alguns segundos, busque guardar uma palavra das leituras ou desta minha meditação, para você não deixar cair no chão. Qual é a palavrinha que mais marcou você?